Querido público culto e conhecedor, estamos encerrando o ano com uma mistura de vergonha alheia e muita satisfação. Porque a famosa máquina aplanadora da Quarta Transformação, essa máquina morenista que prometeram em 2018 para varrer toda uma podridão, está sendo sustentada por fios. Sim, ela está cambaleando e não acreditem na máfia instalada no poder, a atual, é claro, que insiste em dizer que tudo vai às mil maravilhas. O navio, chamado México, que já estava fazendo água com o patrão original, agora navega com Cláudia Sheinbaum e que cheira mais a naufrágio do que a Porto Seguro. Vamos a isso. Aquela máquina aplanadora de 2018 só serviu para o primeiro sexênio do líder Mijão. Agora, no segundo ato desta tragicomédia, todos esses mitos que eram criados no seu próprio Olimpo particular, aquele que o povo bom supostamente idolatrava, caíram. O primeiro mito a cair foi o da invencibilidade. Sejamos honestos, o Morena era o novo partido revolucionário institucional que ganhava tudo, até que, surpresa, o povo decidiu que não ligava mais para a eleição. Lembram da batalha épica pela eleição direta de juízes que o Macuspano lançou e Sheinbaum, como um eco obediente, propagou? Pois então, o povo se importou tanto quanto Citlali Hernandes com uma dieta zero interesse. Com isso, caiu por terra ter a narrativa de que o povo demandava, exigia e clamava por tal transformação. Não era um tema que preocupava o cidadão comum, que continua mais preocupado em não ser assaltado na estrada do que com a forma como os juízes são escolhidos. A queda dos mitos arrastou os operadores da farsa num tom de desastre. Estamos falando de dirigentes como o Bodoque do Bem-Estar Andy Lopes Beltrán e Luísa Maria Alcalde. E o que me dizem do bando do Partido Morena no Congresso, lideradas pelo vovô monstro Adão Augusto Lopes e o camaleão Ricardo Monreal? Todos, sem exceção, estão envolvidos em escândalos de corrupção e opulência. Eles estão sofrendo tanto descrédito que nem toda a propaganda paga com nossos impostos consegue esconder. O Instituto Nacional Eleitoral, que dizia ser autônomo e cidadão, de tanto que se queimou, já não restam nem as cinzas. Aceitou com notável submissão que o Palácio Nacional lhe impusesse a sobre-representação na Câmara Baixa, uma Câmara agora mais baixa do que nunca. Ignorou ordens judiciais como se fossem apenas sugestões e autorizou os chamados acordeões e Gauchos para que eleitores não se perdessem na complexidade da democracia. A palavra autonomia só existe nos dicionários, não na realidade deste órgão já extinto. A causa desse desmoronamento morenista não é um mistério para ninguém que consiga enxergar além da tela das coletivas feitas de manhã. Essa matinê cômica, mágica e musical que agora se chama do povo. O balanço dos danos é épico. Um governo autoritário e corrupto que impõe mentiras diárias e ignora opiniões ou, como diz o patrão, os outros dados, a aliança intolerável com o crime organizado, execuções e extorsões, uma impunidade que criminosos, policiais, militares e promotores desfrutam com um cinismo invejável. Morena está em farrapos porque suas grandes ideias de transformação são uma espécie de viagem no tempo às ideias dos anos 60 e 70. Abandonaram seus princípios, se é que já os tiveram, de não mentir, roubar ou trair, mais rápido que político muda de partido. Descumpriram cada promessa, exacerbaram a polarização e, o mais importante, deixaram de lado os principais problemas dos mexicanos: segurança, saúde, educação, controle da inflação, justiça e acabaram com os órgãos autônomos. Esse contrapeso inestimável limitava o poder do executivo, afastando investimentos, gerando desemprego e a corrupção é a cereja do bolo, o ingrediente estrela. Se as eleições federais fossem hoje, o Morena, apesar do desperdício de recursos públicos e possivelmente até com apoio financeiro de cúmplices do crime organizado, apenas alcançaria pouco mais de uns 10 milhões de votos, nada mais, e estou sendo bem generoso. Agora, a grande pergunta é: quem se beneficia dessa reviravolta? Infelizmente, para a democracia mexicana enfraquecida, a resposta é que a oposição está no chão. A reviravolta só beneficia nada além do cinismo. O grande vencedor da crise morenista é, sem dúvida, o jumento de Macuspana. Ele é o grande arquiteto, o purista, que inclusive pune aqueles que lhe foram infiéis, como é o caso do procurador Hertz.
O único inimigo real do novo regime está no exterior. E não porque se preocupa com o país, mas sim com seus próprios interesses. E essas são as políticas de Trump contra o crime organizado. A sobrevivência da Quarta Transformação depende de Washington, não do Palácio Nacional. O velho ditado diz tudo: quem nunca teve e passa a ter, fica louco, citando o grande Jaime Bailey. A direita, quando chega ao poder, rouba sim, mas a esquerda, quando chega ao poder, antes de chegar ao poder e depois também, rouba em escala industrial. Porque são os ineptos que nunca viram dinheiro e que não são capazes de criar riqueza. Então, quando a da esquerda assume o poder, é impressionante como roubam, e é isso que vemos. E essa esquerda, assim, entre muitas aspas, porque o que esses caras têm de esquerda, eu tenho de nórdico, que sempre fala em justiça social e austeridade, mas vive cercada de luxos. Não estava contra a máfia do poder e tinha coragem de não fazer parte dela, mas agora eles são a própria e mais forte máfia. O discurso de esquerda sempre foi o caminho mais rápido para a opulência. Usam os de baixo para subir e quando chegam ao topo, esquecem dos que estavam lá embaixo. Também recorrem ao ódio, porque tem sido um elemento muito rentável para dilacerar o tecido social. Eles plantam ressentimentos em nós para que nos destruamos uns aos outros, enquanto eles levam o dinheiro e as esperanças. E com essa reflexão eu me despeço. O problema é a corrupção, e que coletivamente, na grande maioria dos países do Ocidente, deixamos que os políticos, de esquerda, direita, de cima, de baixo, de centro e para dentro, se transformem em sua própria classe social privilegiada, onde, misteriosamente, todos eles ficam milionários, enquanto o resto dos habitantes fica mais pobre. Não há solução política, eles nos dividem para impedir nossa organização contra eles. É aqui que você percebe que a verdadeira luta é de todos nós, os de cima contra nós, os de baixo. Nós, os cidadãos, somos a solução. Será que vamos entender isso algum dia? Lembre-se que você pode fazer as suas doações via PayPal. Você pode encontrar as informações aqui abaixo do vídeo. Seu apoio mantém este canal ativo. É muito importante que se inscrevam, curtam e ativem o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Obrigado!